Meus queridos irmãos, recordamos hoje a aparição de Nossa Senhora em La Salette, na França. A aparição de La Salette faz parte de uma série de aparições de Nossa Senhora após a Revolução Francesa. Como vocês sabem, a Revolução Francesa foi o início de uma série de transformações na sociedade ocidental, de tal forma que nós podemos dizer que o mundo atual, a mentalidade que nós temos, as ideologias que hoje movem o mundo moderno, todas tiveram mais ou menos origem na Revolução Francesa, que é um evento histórico lastimável, um evento histórico realmente lamentável, um evento histórico que nós deveríamos não comemorar, mas realmente considerar como sendo o início de grandes males espirituais. A Revolução Francesa, Deus quis destronar não somente o rei da França. Se fosse simplesmente o fato, não é, de os franceses quererem mudar de regime, derrubar a monarquia e colocar no lugar uma república, seria um desses eventos históricos a mais. Mas a tragédia da Revolução Francesa é que os homens quiseram destronar Deus. E essa é a grande miséria. Com a Revolução Francesa, a Catedral de Paris, Notre-Dame, foi dessacralizada e no altar, no lugar de Deus, foi colocada a deusa da razão. Quiseram destruir o cristianismo, desmontar culturalmente. Essa era a programação da Revolução Francesa desde o início. Por exemplo, refizeram os meses do ano com novos nomes para que os camponeses, as pessoas não pudessem mais celebrar as festas dos santos. Aboliram a semana de 7 dias para que as pessoas não guardassem mais o domingo. E assim por diante. Fizeram tais transformações que havia claramente um intuito cultural, para usar uma palavra neutra, ou seja, um intuito espiritual, para usar a palavra verdadeira, de destruição do catolicismo. Assim, o clero francês foi obrigado a jurar uma nova Constituição, em que se reconhecia que o Papa nada significava, não havia nenhuma fidelidade à Igreja de Roma. Surgia uma nova igreja, a Igreja Francesa, a Igreja juramentada. E através destas tragédias espirituais, não é? Muita injustiça foi feita. A própria máquina revolucionária tornou-se uma máquina mortífera, onde iniciaram decapitando o rei, os nobres, o clero, mas depois terminaram os revolucionários se decapitando mutuamente. E no grande terror, né, a guilhotina não parava de descer e milhares de pessoas foram executadas, muitas sem o mínimo julgamento, de forma injusta e terrível. Para que essa loucura da Revolução Francesa terminasse, não é? Fazendo de uma longa história uma história curta, para a gente não ficar aqui dando aula de história, surgiu então Napoleão. Ou seja, Napoleão, que havia sido um general importante na luta da França contra as potências europeias, porque, claro,
a França querendo acabar com a monarquia e a ordem constituída, os monarcas ao redor todos declararam guerra à França para dizer: vamos parar com isso, vamos restaurar o rei. Mas Napoleão, então, para levar para frente os ideais revolucionários, então se torna o grande herói que vence aqueles que queriam deter a revolução. Ele então é constituído imperador. E imperador para levar para frente os ideais, parece estranho, da república. Ou seja, imperador para levar para frente os ideais liberais. Por quê? Porque antes você tinha o rei e a nobreza, agora você tem Napoleão, que representa um acordo com a burguesia, com as pessoas que têm dinheiro, com os bancos, para conseguir levar esses ideais revolucionários para frente. Era necessário que alguém com pulso de ferro para reorganizar a França depois de tantas tragédias. O Papa foi aprisionado por Napoleão e as coisas, a igreja humilhada, os direitos de Deus foram pisoteados. É nesse contexto pós-napoleônico que aparece Nossa Senhora em La Salette. E Nossa Senhora encontra uma França onde a religião já não existe, praticamente. Ou seja, o povo francês, os padres fiéis a Roma tiveram que se esconder, tiveram que fugir. O povo ficou abandonado a si mesmo durante muito tempo, e por isso a religião caiu. As pessoas não praticavam quase mais a religião. Quando voltou o clero, quando voltou a aspas, normalidade, depois que Napoleão morreu, depois que tudo parecia que ia voltar ao normal, as coisas não voltaram ao normal, porque espiritualmente o povo não voltou ao normal. Então Nossa Senhora aparece a dois pastorinhos nas montanhas de La Salette, na França, né? A Melânia e o Maximino, e aparece chorando. Por que Nossa Senhora chora em La Salette? Ela chora para reclamar que nós não estamos seguindo os mandamentos da primeira tábua da lei de Deus. Veja, é claro que houve muita tragédia e muito pecado contra os mandamentos da segunda tábua. Quais são as tábuas da lei de Deus? Tem a primeira tábua que fala dos direitos de Deus: amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas. E a segunda tábua da lei, que são os mandamentos com relação ao próximo, não é? Honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não furtar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias. Essa é a segunda tábua. É evidente que a Revolução Francesa provocou muita injustiça, muita desgraça, morte, tragédias, os pecados contra o próximo. Mas Nossa Senhora vê que não será possível restaurar a justiça, que não será possível restaurar a ordem na França sem antes colocar Deus de volta no lugar dele. Como é possível você pedir para os homens respeitarem os outros homens, quando alguns homens se acham Deus? É necessário destronar os homens e colocar Deus no lugar. É necessário colocar todos debaixo da obediência a Deus. Por que é que nós temos desmandos? Por que é que nós temos tragédias, revoluções? Por quê? Porque o homem se revolta com fúria satânica, querendo ser Deus. Não servirei. Nós olhamos para o nosso Brasil. O que é que seria importante
para nós mantermos a ordem, a harmonia na nossa pátria, no nosso país, que Deus fosse Deus em todos os corações. Mas porque Deus não é Deus em todos os corações, alguns se acham deuses. E o que decorre disso é injustiça, é tirania, é opressão. Para que nós sejamos livres, para que nós sejamos verdadeiramente um país onde reina a ordem e a justiça, precisaríamos que todos colocassem em ordem a hierarquia das coisas, e Deus fosse Deus, todos obedecessem a Deus. Nossa Senhora aparece em La Salette então chorando, e chorando por quê? Dizia eu, chorando porque as pessoas não obedecem a Deus cumprindo os mandamentos da primeira tábua da lei, que são mandamentos para os quais as pessoas se tornaram insensíveis. Quando você diz para uma pessoa que ela peca porque ofendeu o pai e a mãe, a pessoa ainda entende. Ela peca porque matou alguém, a pessoa entende. Ela peca porque cometeu adultério, a pessoa ainda entende. Ela peca porque roubou, a pessoa entende. Ela peca porque mentiu, a pessoa entende. Mas quando você chega e diz que ela peca porque não ama a Deus, porque colocou outros deuses, ou colocou a si mesmo no lugar de Deus, porque não venera e não respeita o nome de Deus, porque não guarda domingos e festas, Nossa Senhora chora em La Salette e diz aos 2 pastorinhos que ela está chorando porque os seus filhos trabalham no domingo. E as pessoas olham espantadas e dizem: mas isso é pecado? Porque as pessoas, diz Nossa Senhora, é nossa mãe quem diz isso com palavras bem duras, hein? Fazem fila no açougue para comer carne durante os dias em que não é para comer carne, como se fossem cães. É duro que a nossa mãe nos dirija uma palavra dizendo: vocês se comportam como cachorros, comendo carne no dia que não deveriam. Mas quem acha isso é pecado? Quem acha que isso é pecado? Nossa Senhora está simplesmente recordando os direitos de Deus. Não se trata aqui de nós ficarmos batendo duro em algumas normas que, claro, podem ser mudadas pela autoridade da igreja, ou seja, qual é o tipo de trabalho ou não que a gente pode fazer no domingo, qual é o tipo de comida ou não que a gente pode comer às sextas-feiras. Tudo isso pode ser mudado pelas normas da igreja, e por isso para nós parece uma trivialidade, uma banalidade que Nossa Senhora apareça chorando por isso. Mas é que Nossa Senhora quer que nós marquemos o nosso tempo, a nossa semana, a partir da nossa salvação. Toda semana o católico deve viver o ritmo da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Na sexta-feira nós nos unimos a Jesus na paixão, a abstinência de carne, que, claro, a igreja nos tempos atuais diz: nós podemos substituir por outra coisa. Você poderia, a norma é abstinência de carne na sexta-feira, mas você pode escolher fazer outra coisa. A igreja deixa livre, mas você precisa fazer outra coisa. Ou seja, é necessário lembrar que sexta-feira não é um dia qualquer,
na sexta-feira nós veneramos, adoramos, amamos nosso Senhor Jesus Cristo, que morre na cruz para nos salvar. Então o ritmo semanal de um católico é marcado por sexta-feira, domingo, sexta-feira, domingo, sexta-feira, domingo. A sexta-feira nos unimos à paixão de Cristo. No domingo é a festa da ressurreição. Ah, padre, mas que tipo de atividade eu posso fazer no domingo? Eu não vou aqui fazer uma aula de catequese sobre isso, podemos fazer no outro dia, mas a igreja sempre pediu que nós tratássemos o domingo como um dia diferente. Eu não posso fazer todas as atividades que eu faço num outro dia da semana como se o domingo nada fosse, como se ele fosse um dia qualquer. Então vejam como Nossa Senhora, que é mãe, que é pedagoga, chora, porque seus filhos não estão vivendo mais o ritmo semanal, a Páscoa semanal. Nós precisamos viver a nossa semana ao redor da nossa salvação, dos eventos salvíficos. A sexta-feira é um dia para nos unirmos ao Cristo que morre, o domingo é um dia para nos unirmos ao Cristo que ressuscita. Nossa Senhora chora porque nós não vivemos isso, chora porque nós colocamos a nós mesmos no lugar de Deus, chora porque nós não estamos dando valor às coisas de Deus, chora porque Deus não é Deus, nós estamos nos colocando como deuses no lugar dele. E ela chora porque sabe profundamente como isso é destruidor. Você começa se esquecendo de Cristo que morre na cruz e termina se colocando no lugar de Deus. Você começa não chorando porque Cristo morreu na cruz e termina fazendo os outros chorarem com as suas injustiças. Nossa Senhora quer que nós tenhamos lugar para Deus em nossas vidas, que Deus seja aquele que marca os ritmos do tempo, os ritmos do nosso dia a dia, que a nossa vida seja toda ela pautada por Deus, que nós nos lembremos de Deus. O esquecimento de Deus faz Nossa Senhora chorar. Por quê? Porque ela quer a nossa felicidade, e ela sabe que serão felizes aqueles que amarem a Deus. Deus quer que nós o amemos, porque Ele sabe que serão felizes aqueles que o amarem. Nossa Senhora chora, porque sabe que serão condenados ao inferno os que não amarem a Deus, os que se colocarem no lugar de Deus. Então, nos 10 mandamentos, os principais mandamentos, a primeira tábua da lei: amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas. Esses mandamentos são importantes porque eles colocam em ordem a nossa vida para respeitarmos os outros mandamentos com relação ao próximo. Porque se Deus não for Deus, você vai tomar o lugar dele. Como mostraram os revolucionários franceses. Nós vivemos num mundo onde, para a maior parte das pessoas, Deus não é Deus. As vontades, os caprichos, as veleidades humanas tomaram o lugar de Deus. Nós achamos que temos o direito de nos reunir em parlamento e votar o que é certo e o que é errado. Nós somos homens e mulheres para além do bem e do mal. Nós queremos decretar tudo. Decretar desde o sexo das crianças, onde nós temos o direito de escolher o sexo que vamos ter. Nós queremos decretar o direito de fazer sexo sem reprodução, sem que isso tenha nada a ver com o nascimento das crianças. Nós queremos decretar que nós podemos dissolver as famílias. A família pode ser um contrato transitório, eu posso realizar o divórcio.
e nós podemos nos unir com quem nós quisermos. Homem com homem, mulher com mulher, 3 homens, 4 mulheres. Daqui a pouco estão decretando também a união matrimonial com animais, e não pensem que isso é piada. Isso não é piada. Onde o ser humano, rindo de Deus, quer ser agora ele o princípio da ordem, e por isso causamos a grande desordem. Como é que você, ser humano, é que quer decretar o que é o certo e o que é o errado? Então, se nós vamos ter na face da terra 7 bilhões de pessoas, onde cada um é Deus, então é evidente que nós vamos ter que ter um deusão maior, né? Que tiraniza e oprime a todos esses deusezinhos para que eles fiquem quietinhos e comportados. Isso chama-se ditadura. Mas se nós tivéssemos Deus no coração, seria diferente. O cristianismo nasceu historicamente diante de uma certeza: convém antes obedecer a Deus do que aos homens. Por causa disso, os nossos primeiros pais, os apóstolos, desobedeceram ao sinédrio. Por causa disso, os mártires derramavam seu sangue nas arenas romanas para se antepor, para resistir a um imperador romano que queria tomar o lugar de Deus. Hoje outros querem tomar o lugar de Deus. Nossa Senhora chora. Nós devemos ouvir esse apelo de mãe e colocar Deus de volta no lugar, mesmo que isso nos custe, como custou a tantos dos nossos ancestrais, o derramamento do nosso sangue, para dar a Deus o que é de Deus.